Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Eu sou Valquíria Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar o que os médicos não te contam sobre a vacinação para gestantes. Tão importante quanto a gente saber quais vacinas a gente precisa tomar na gestação, é a gente saber por que a gente tem que tomar essas vacinas, quais são os motivos por trás dessas recomendações. Sabendo que o óbvio precisa ser dito, eu quero começar esse vídeo falando que tomar as vacinas recomendadas durante a gestação é importante sim, e muito necessário. Assim que eu iniciei o meu pré-natal, fiquei sabendo das vacinas que eu teria que tomar durante a gestação. Logo na primeira consulta com o obstetra, a gente recebe aquele cartãozinho da gestante e nesse cartão costuma ter as vacinas que a gente vai precisar tomar. Se a gente não tiver esse cartão ou se não tiver nesse cartão, em qualquer postinho de saúde também tem um calendário vacinal. Nesse calendário tem lá as vacinas para gestantes. E logo no início da gestação eu fiquei sabendo da importância de tomar essas vacinas. Mas o que não me contaram eram os motivos existentes para as recomendações que estavam sendo feitas. Eu sabia que era importante tomar determinadas vacinas para me proteger ou para proteger o bebê, mas por que eu deveria tomar aquela vacina naquele determinado tempo? Essas e outras foram algumas perguntas que eu me fiz e na época eu não tive resposta. E como uma boa mãe curiosa, eu acabei indo atrás dessas respostas e agora que eu tenho, eu vou compartilhá-las aqui com vocês. O que é a vacina? De maneira bastante simplista, a vacina é uma substância inserida no nosso corpo que vai fazer com que o nosso corpo se defenda ou crie defesas para certos tipos de doenças causadas por alguns tipos de micro-organismos. Sabendo que a vacina vai nos proteger ou vai fazer com que o nosso corpo saiba se defender de certos tipos de doença, a gente já consegue ir um pouco além e imaginar que durante a gestação a gente tem duas estratégias possíveis. Isso porque durante a gestação nós temos dois corpos dentro de um corpo só. Então, a primeira estratégia seria a proteção ou a defesa da mãe, do corpo da mãe, da saúde da mãe. E uma segunda estratégia seria a defesa ou a proteção do bebê. Independente de qual for a estratégia adotada, quem vai tomar a vacina é a gestante, é a mãe. Na primeira estratégia, por que a mãe precisa tomar a vacina para o seu corpo saber como se defender ou para se proteger de determinadas doenças? Porque a gravidez é um momento muito diferente na nossa vida, em que o nosso sistema imunológico, que é o sistema responsável por nos defender contra esses micro-organismos e contra as doenças, ele passa por algumas adaptações. Não é que ele fique mais fraco ou ruim, é que ele realmente é adaptado e, dentre muitos outros objetivos, essas adaptações são para evitar que o corpo da mãe rejeite o feto ou tente atacar o feto. Isso significa que o nosso sistema imunológico, durante a gestação, ele não funciona exatamente da mesma forma que ele funciona nas outras fases da nossa vida. Isso faz com que a gente acabe ficando um pouco mais sujeita a contrair certos tipos de doença e sofrer mais com os efeitos que aquela doença causa no nosso corpo. A outra estratégia, a segunda estratégia, seria para a proteção do bebê. E isso acontece porque assim que o bebê nasce, ele ainda está tendo os primeiros contatos com o mundo e ele não teve tempo de desenvolver o sistema imunológico dele, que é o sistema que vai proporcionar essas defesas. Assim como ele ainda não teve tempo de tomar todas as vacinas necessárias da primeira infância. Então, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, o bebê está bastante vulnerável. E uma forma de minimizar esses riscos é a mãe tomando a vacina, e a mãe tomando a vacina vai gerar o que a gente chama dos anticorpos, que são as substâncias responsáveis por defender o nosso corpo contra esses micro-organismos. Só que a mãe ela não está fabricando isso para o corpo dela, porque ela não precisa. Ela está fabricando isso e ela vai passar isso por meio da placenta, ou seja, por meio do sangue, para o bebê. Então, o bebê, assim que nascer, ele vai ter disponível na corrente sanguínea dele esses anticorpos, que é essa defesa. Dito isso, a gente também já pode puxar um outro fio e começar a entender qual seria a melhor época para vacinação. Então, se o nosso objetivo é conferir imunidade, conferir proteção para o bebê, o melhor período para a gente realizar essa vacinação é no terceiro trimestre.
Por quê? Os estudos mostram que no terceiro trimestre, de 28 a 36 semanas, é o período em que a gente tem a maior eficiência no que diz respeito à transferência de anticorpos, que são essas substâncias que vão conferir a proteção para o bebê. E também é o período mais próximo do parto. Uma vez que o bebê não tem condições de fabricar essas substâncias, ele recebe essas substâncias prontas da mãe, elas ficam um tempo na corrente sanguínea dele e depois elas se perdem, elas não ficam para sempre. Então, quanto mais próximo do fim da gestação a gente toma essas vacinas, mais tempo a gente garante que essas substâncias vão estar protegendo, defendendo, vão estar circulando ali no sangue do bebê quando ele nascer. Então, recapitulando, aquelas vacinas que dizem respeito ao bebê, que vão conferir imunidade e proteção para o bebê, o ideal é que elas fossem administradas no terceiro trimestre, porque é o período comprovado que tem a maior eficiência da transferência, bem como é um período mais próximo da data do parto, é o momento em que a gente conseguiria estender ao máximo essa duração dessa imunização no corpinho do nosso bebê, que assim que nascer não vai poder receber essas vacinas. Sabendo disso, a próxima dúvida que a gente pode ter é com relação à vacina DTPA, que é a coqueluche, tétano e difteria. De acordo com a Anvisa e com o SUS, aqui no Brasil ela é recomendada a partir de 20 semanas. E, embora aqui no Brasil a recomendação dessa vacina seja a partir da 20ª semana de gestação, a escola americana nos Estados Unidos recomenda que ela seja administrada no terceiro trimestre, a partir de 28 semanas. A gente poderia, antes desse vídeo, ter dúvida com relação a por que essa diferença, porque o Brasil prevê uma data e os Estados Unidos, por exemplo, prevê outra. Mas agora a gente já consegue entender pelo menos uma parte da história, que é a questão da eficiência na transferência de anticorpos. Então, os Estados Unidos preconizam que essa vacinação seja feita no terceiro trimestre, priorizando a melhor eficiência na imunização. E aqui no Brasil, então, quer dizer que a gente não prioriza isso? Não necessariamente. O Brasil acaba adotando uma estratégia um pouco diferente dos Estados Unidos, porque são políticas diferentes, são condições sociais diferentes, enfim, condições de saúde da população diferentes. Então, isso não significa que um está certo e o outro está errado, ou que um está mais certo que o outro. Significa apenas que são políticas diferentes e agora a gente vai entender exatamente por que no Brasil é feito dessa forma. Aqui no Brasil, o SUS prevê que seja a partir da 20ª semana. Por quê? Porque o nosso país não é homogêneo, a gente sabe que tem muitos rincões, muitas regiões com dificuldade de acesso, muitas regiões precárias. Então, o SUS adota essa medida a partir de 20 semanas porque, segundo os estudos feitos, na época que eles convencionaram essa data, é um período seguro para vacinação, é um período que, embora precoce, vai conferir certa imunidade para o bebê e é um período em que o governo brasileiro consegue aumentar a janela de oportunidade de vacinação. Então, antecipando esse período de vacinação, o governo brasileiro concluiu que ele consegue atingir mais gestantes. Isso porque nas regiões mais precárias do Brasil, a gente tem problemas de estoque de vacina, problemas de entrega da carga de vacinas, a gente tem problemas das gestantes terem acesso a médicos e obstetras para fazerem as suas consultas pré-natais, a gente tem a questão também do abandono do pré-natal no terceiro trimestre, de gestantes que começam o pré-natal e por algum motivo, seja porque o acesso ao médico é muito difícil na região que mora, seja por falta de disponibilidade de médicos, enfim, não consegue fazer todo o acompanhamento do começo ao fim da gestação, bem como, ainda que tenha um médico, não necessariamente algumas regiões vai ter sempre a vacina disponível, embora devesse ter, mas a realidade é que, já sabendo que pode acontecer essas falhas no sistema, a medida adotada ou encontrada pelo governo foi antecipar esse momento de vacinação. Então, o que eu penso
sobre isso. O melhor momento de tomar, por exemplo, a vacina DTPA, que é a vacina para imunizar o bebê, no terceiro trimestre, se você tem um posto disponível para tomar essa vacina no terceiro trimestre. Se você mora numa região de difícil acesso, a disponibilidade médica não é alta, a disponibilidade de vacina não é constante, não é frequente, ou por algum motivo você acha que no terceiro trimestre você não vai conseguir tomar, ou você pode não conseguir tomar, nada melhor do que tomar o quanto antes. Agora, se você mora numa capital, numa região mais urbana e você sabe que essa vacina vai estar disponível, talvez valha a pena conversar com o seu médico e perguntar se você pode tomar essa vacina um pouco mais para frente na sua gestação, justamente para garantir essa maior eficiência na transferência de anticorpos. Então, a questão, por exemplo, da vacina DTPA tem que ser avaliada, tem que ser ponderada para cada realidade de cada gestante em cada região do país. Só que vocês entendem que quando a gente sabe ou quando a gente aprende o que está por trás da recomendação, fica muito mais simples, fica muito mais fácil a gente tomar uma decisão e a gente também toma uma decisão muito mais segura, porque a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Com relação à vacina de Covid e gripe, a gente precisa conversar com o nosso obstetra para saber qual a melhor estratégia adotada, porque ambas vacinas, elas podem ser usadas para conferir proteção à mãe, como podem ser usadas para conferir proteção ao bebê. E aí vai depender da estratégia que a gestante, o seu médico, ou a gestante, a família, enfim, os envolvidos nessa decisão vão querer tomar. Porque dependendo do período em que a mulher engravidou, que ela se descobriu grávida, vai ser melhor ela tomar a vacina logo no primeiro trimestre. Então, por exemplo, se ela está grávida, se o começo da gestação dela é uma época onde na cidade dela está tendo surto de gripe, ou está próximo de uma época de surto, vale a pena ela tomar a vacina para ela se imunizar. Porque uma vez que o sistema imunológico dela não está funcionando como costumava funcionar antes da gestação, se por acaso ela venha pegar a Covid ou a gripe, o corpo dela vai sofrer muito para se recuperar. O corpo fica muito mais debilitado do que ficaria se ela contraísse essas mesmas doenças fora da gestação. Então é ideal que ela tome para ela se imunizar, para garantir que ela não contraia a doença ou para minimizar os riscos dela contrair essa doença durante o período de surto e ter uma gestação tranquila. Agora, se por acaso não está em época de surto na cidade dela e ela está confortável e segura em não tomar a vacina nesse momento, porque ela sabe que no final da gestação ou próximo à data provável do parto, é uma época que costuma ter surto de gripe ou de Covid na localidade que ela mora, talvez valha a pena ela não tomar essa vacina no começo da gestação e deixar para tomar mais para o final, no terceiro trimestre, porque aí ela não está tomando essa vacina preocupada em se imunizar, ela está tomando essa vacina preocupada em conferir imunidade para o bebê dela, que em breve vai nascer e vai nascer numa época de surto na localidade dela. Então não existe muito certo e errado com relação à vacina da gripe e da Covid pela época que você está tomando. O mais importante é você saber por que você está escolhendo tomar nessa época. Se você está tomando para você se imunizar e ter uma gestação tranquila e passar por um período de surto, minimizando os riscos de contrair a doença, e minimizar não é impedir, porque ainda que a gente tome a vacina de gripe, a gente pode contrair um resfriado, por exemplo, que é diferente da gripe. Os sintomas são parecidos, mas é uma outra doença. Ou a gente pode não tomar no começo da gestação e deixar para tomar mais próximo do final da gestação. E aí o nosso objetivo é focando mais ali no nosso bebê e garantindo a imunização dele. Uma outra vacina legal de falar é a vacina para incompatibilidade de fator RH. Então, independente do tipo sanguíneo da mãe, se ela for fator RH negativo, dependendo do fator RH do pai, vale a pena ela tomar essa vacina no começo do terceiro trimestre e depois no parto.
E essa vacina, diferente das duas estratégias comentadas, ela não é nem para a mãe e nem para o bebê que a mãe está gerando. Ela é para o próximo bebê que a mãe queira vir a ter. Porque numa primeira gestação, se a mulher tiver essa diferença de incompatibilidade, ou seja, ela for fator RH negativo, por acaso o seu bebê for fator RH positivo, ela não vai ter nenhum tipo de complicação. Porém, se ela vier a engravidar de novo, aí sim ela começa a ter problemas. Então essa vacina é tomada para nenhuma das duas situações, né? E já é uma terceira estratégia que os médicos traçam e por isso eles recomendam a vacinação. Uma outra vacina é a vacina para hepatite B. Essa é uma vacina para gestante, só que é uma vacina que, se a gestante não tiver tomado, se ela não tiver tomado ao longo da vida dela, durante a gestação, ela vai precisar tomar para evitar riscos para o bebê. Então, se a mãe não está imunizada contra hepatite B, e essa informação você pode ter tanto olhando o seu cartão de vacinação da infância, se você ainda tiver, quanto fazendo um exame laboratorial de sangue. Se você tiver vacinada, ok, se você já tiver imunizada. Se você ainda não tiver, você precisa tomar para evitar que, por um acaso, o bebê venha a ser contaminado, venha a ser infectado. Então, é uma vacina para a gestante, mas é uma vacina que a gestante toma para evitar riscos para o bebê. É uma vacina muito importante também, e é muito importante logo no começo da gestação a gente fazer, ainda que a gente tenha o cartão de vacinação, é importante também a gente fazer um exame de sangue para ter certeza, né? Em alguns momentos da nossa vida ou da gestação, eu penso que às vezes é válido a gente ser redundante. Então, se a gente tem um cartão de vacinação dizendo que a gente tomou certinho as vacinas na infância, não custa nada a gente também conversar com o nosso médico para a gente fazer também um exame de sangue e ter a mesma resposta que a gente viu no cartão de vacinação, que é que a gente de fato está imunizada para isso, e aí a gente passar o restante da gestação tranquila. E aí, por último, a gente tem agora a vacina da bronquiolite. É uma vacina também para o bebê e por enquanto ela ainda não está disponível no SUS, infelizmente, só particular. Então não são todos que têm acesso a essa vacina, mas ela é uma vacina para imunizar o bebê. E sabendo que é para imunizar o bebê, embora ela seja recomendada de 24 a 36 semanas aqui no Brasil, agora a gente já sabe que é melhor a gente deixar ela mais para o final da gestação, porque a gente consegue garantir uma maior eficiência na transferência de anticorpos. Então, óbvio que cada circunstância é uma circunstância, mas entendendo qual é o melhor momento para se vacinar, a gente sabe, agora a gente passa a saber que a gente não precisa correr, a gente não precisa mais ter essa pressa. A gente sabe que a gente pode esperar passar as 28 semanas para entrar no terceiro trimestre e ali, a partir das 28 semanas, a gente vê qual é a melhor janela, qual é a melhor época, e aí isso já depende da nossa rotina, do nosso estilo de vida, das nossas possibilidades, da disponibilidade, mas a gente já sabe que dentro do terceiro trimestre a gente consegue escolher a melhor época para se vacinar e se vacinar de uma forma consciente. Ou seja, à medida que a gente vai tomando as vacinas durante a gestação, a gente vai conversando com o nosso médico, a gente vai traçando as melhores estratégias e a gente sabe exatamente por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Isso é o que eu acho mais importante durante a gestação, a gente tomar decisões conscientes. É óbvio que é muito importante ouvir as recomendações que o nosso médico está passando pra gente. É muito importante que os nossos médicos nos orientem a fazer o que for melhor pra gente, o que for melhor pro bebê. Mas eu, como uma mãe curiosa, também gosto de saber por que as coisas estão sendo feitas desse jeito. E sempre que possível, gosto de participar da tomada de decisão. Porque assim a gente consegue ter uma gestação e uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais segura, com a cabeça menos preocupada, porque o que não falta na nossa gestação é preocupação, não é mesmo? Então, quanto menos, melhor. Se você, assim como eu, também é uma mãe curiosa e gostou dessa informação, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque informação boa merece ser compartilhada. A gente se vê no próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!